Hello, amigas, bem-vindas de volta ao canal. Dessa vez a gente vai aprender a fazer essa carteira chiquérrima, linda, para você arrasar no Dia das Mães, seja para vender ou para presentear. Olha que coisa mais linda. E o que traz a maior percepção de valor para uma carteira igual a essa, ela é até grandinha, tá? São os acessórios, né? Ele levanta a peça, ele valoriza. É uma peça que a gente consegue agregar mais valor para o nosso trabalho manual. E aqui eu usei um fechinho, é um fecho tic-tac, ele é assim. Vou ensinar vocês a aplicar ele. E uma abelhinha também que a gente aplica de adorno aqui. E a plaquinha da nossa logomarca, que ela deixa o nosso trabalho mais profissional. Todos esses acessórios aqui é da loja Matilda, a gente tem cupom de desconto. Vou deixar na descrição o link de cada pecinha para você comprar exatamente igual o que eu usei com o nosso cupom de desconto aqui das inscritas e alunas. O fio para fazer essa carteira, eu usei esse fio Lumière Eclat, que ele tem esse brilhinho, que é um lurex. Esse fio é uma delícia, ele é macio e ele tem esse acabamento super bonitinho, fica super sofisticado. Eu usei de 8 mm, vou deixar o link aqui também. Existem várias cores, você pode aí explorar, mas você pode substituir fazendo com outros tipos de fio que se assemelham a esse, que seja molinho, pode ser desde o barbante até o fio de algodão agulhado ou algodão torcido também funciona bem. Se quiser fazer com corda, também dá. A corda é de 4 mm, dá para fazer essa carteirinha também. E fora isso, eu usei essa agulha para fazer os acabamentos, mas se você não tiver, você pode usar agulha de crochê, também serve. E o alicate para poder fechar aqui as nossas pecinhas. O meu eu encapei com fita isolante, porque ele tá meio enferrujadinho assim, acabou sujando a peça, soltando, e ele é novo, não contava com isso. E cola de silicone também, tá? De ferramenta é o básico aqui, não tem muito além, é mais as pecinhas que a gente usa e o fio para trabalhar a nossa carteira. E se você quer avançar na técnica do macramê, aprendendo vários macetes e peças exclusivas que são autorais, que você jamais viu nada igual por aí nessa internet, clica aqui na descrição, conheça os meus cursos que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Agora vamos para a aula passo a passo dessa carteira, lembrando que eu vou deixar a minutagem aqui na descrição quando você quiser navegar para alguma parte específica. A gente vai começar pelo fechinho. O fecho tic-tac ele vem assim, ó, ele tem duas garrinhas, mas a gente vai abrir ele. Essa parte a gente deixa para usar depois e a gente vai começar com essa pontinha aqui. O fecho, ele vem com essa plaquinha que a gente usa aqui, ó, depois na hora de fechar, tá? Isso aqui, na verdade, é opcional, eu costumo não usar, mas eu vou ensinar as duas possibilidades para vocês. E aqui a gente vai começar por ele. Ele tem uma chavinha aqui, ó, tá? Aqui tem uma chavinha que a gente abre com essa mini chave em Allen. Tudo isso tem lá no loja da Matilda e a gente tem cupom de desconto, tá bom? Isso aqui é bem baratinho. Só que eu não vou usar também. E aí, se você estiver fazendo com fio que nem o meu, que ele seja fininho, assim, molinho, você vai conseguir fazer igual eu vou fazer aqui. O que que eu vou fazer? O que que eu vou aprontar? O parafusinho já tá aqui, ó, tá? Eu vou pegar o fio, essa ponta tá mais espanada, o fio menor, e vou passar aqui, ó, por dentro, tá vendo? Embaixo do parafuso, que aí eu nem vou abrir ele. Ó, vou colocar a pontinha da tesoura só pra puxar ele aqui, peraí. Ó, desse jeito aqui. Se o seu fio não der para passar aqui por baixo, você tenta empurrar com uma agulha fininha, puxar com alicatezinho ou até mesmo empurrar com a tesoura, tá? Ó, ele tá aqui, então ele fica, ó, presinho. Se você não conseguir, você vai ter que abrir o parafuso, colocar o fio de cima, né? E aí você vai pôr o fio aqui em cima e você empurra ele com a tesoura. Quando ele ficar ali no fundo, você vem com o parafuso e aperta ele. Por mais que o parafuso amasse ele um pouquinho, não importa. O importante do parafuso é deixar firme aqui. Então, aqui eu vou passar o primeiro fio menor e ele vai ficar assim. E agora, a gente vai começar a colocar os fios, que a gente vai começar a carteira do fecho para baixo. Então, eu vou deixar aqui assim,
Vou centralizar, ó. Pode ser que quando eu estiver inserindo os fios, ele corra assim, ó. Mas aí a gente ajeita ao longo do processo, tá? Agora, a gente vai vir com os fios maiores e adicionando aqui. Então, para colocar os fios, eu vou colocar com o nó de laçado. Então, eu vou aqui juntar as pontas dos fios para encontrar o meio. E eu vou colocar de baixo para cima. Então, eu passo ele por baixo do fio, com o meu tic-tac virado para cima, o botãozinho dele. Laço o fio aqui, ó. E coloco na base. Desse jeito aqui. Vou colocar assim, ó, passei um. E eu vou passar todos os fios, metade para um lado e metade para o outro. Então, eu coloquei um, vou colocar o outro aqui, fazendo a mesma coisa. Aperto bem, deixo bem firme aqui e empurro. Vou ver se tá no meio. O meio seria aqui. E eu vou jogar esses nozinhos que ficaram aqui no topo do fio, o máximo que eu conseguir aqui dentro desse tic-tac. Desse fechinho, ó. Entrei com a pontinha de um e agora com a pontinha do outro. Aperto. E aí eu vou ajustando. Aperto aqui o fio, só cuidado para ele não correr. Para eles ficarem bem aqui, ó. Percebe? Posso pegar a ajuda da tesoura para colocar para dentro aqui do meu ganchinho. Mas de qualquer forma, eu sei que aqui ele já tá bem preso, tá? Porque eu vou começar, depois a gente vai começar a fazer os nós e ele não vai sair daqui. Então, coloco aqui. Ele vai ficar assim. Agora eu vou vir com o alfinete. Eu vou segurar aqui um lado e o outro. Pra ele não ficar sambando enquanto eu trabalho. E eu vou colocar todos os outros fios dividindo metade e metade. Então, ficou assim. Agora a gente vai começar a nossa trama. E como eu quero fazer a carteirinha estilo envelope, a gente vai começar assim, ó, com ela, tá? E aí, aqui, durante a aba inteira, que aqui vai ser a abinha de fechar, que a gente vai fazer. Então, durante a trama dessa abinha, a gente vai fazer o nó duplo, mas ele estilo borboleta, que ele fica com uma abinha. Eu vou mostrar. Então, a gente vai começar aqui pelo meio. Deixa eu colocar um alfinete só pra segurar ela aqui. A gente vai começar aqui pelo meio, fazendo o nó duplo, que é o nó mais clássico aqui do macramê, que também é conhecido como nó quadrado. Então, eu vou fazer esse primeiro devagarzinho, pra quem ainda não conhece. Então, eu vou fazer ele aqui devagarzinho pra quem ainda não conhece.
A gente usa sempre 4 pontas de fios, onde as 2 das laterais são as que tecem o nó e as 2 do meio são fio base, tá? São os fios de base. Então, eu vou começar com o da direita para a esquerda, passando por cima dos fios base. E o da esquerda, eu passo por cima desse que a gente acabou de contornar, que é o da direita. Vou contornar ele aqui por baixo e sair aqui nessa barriguinha. E aí, eu puxo os dois. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou separar os fios aqui pra ficar visualmente mais claro. Vou pegar o da esquerda, passar por cima dos fios base. O da direita eu passo por cima dele, dessa forma. Vou contornar por baixo e sair agora na barriguinha desse lado. E eu aperto. E aqui a gente tem um nó duplo, tá? E ele chama nó duplo porque a gente faz a primeira vez de um lado da direita para a esquerda e a segunda da esquerda para a direita, tá? E aperta. Ele vai ficar assim. A gente vai usar esse nó para fazer a trama da carteira inteira. Então, é bem simples. Agora, eu vou desmanchar, porque a gente vai fazer esse mesmo nó, só que a gente vai dar uma distância diferente. Então, a gente vai começar o nó aqui no meio, só que a gente vai dar um espaço a mais para fazer a parte aqui do que tem volume. Como é uma carteira de bico estilo envelope, a gente não vai fazer ela reta assim. Ela vai pegando esse formato aqui. Então, eu vou fazer o nó, começando aqui no meio. E eu vou dar a distância de 2 dedos aqui, ó. Ó, dessa forma. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, não tem problema. Seria uns 3 centímetros, aproximadamente. Eu faço nó. E eu vou empurrar ele. E ele vai ficar com essas abinhas aqui, ó. Que é o que vai dar volume na abinha da carteira, ó. Como ela é bicudinha, a gente vai entrando e fazendo as carreiras aqui embaixo, intercalando. E a gente vai adicionando os fios laterais. Então, agora, eu vou separar esses dois assim. E aí, esses dois do lado direito, eu vou pegar mais 2 pontas aqui de fio do lado direito. E vou fazer outro nó. Do lado esquerdo, a mesma coisa. 2 fios aqui do meio, de onde eu acabei de fazer o nó. Mais 2 fios que eu vou adicionar aqui da lateral esquerda. E aí, eu vou fazer outro nó aqui. Vou abrir assim para ficar visualmente mais claro. E eu continuo dando o distanciamento de 2 dedinhos aqui. Cuida pra abinha não ficar escondida lá pra trás. Traz ela aqui pra frente, ó, pra cima. Agora eu vou vir desse lado. Então, eu tenho o primeiro nozinho e os 2 que vem logo embaixo, intercalando com ele. Agora, o que eu vou fazer? Eu continuo fazendo a mesma coisa. Vou pegar os 2 desse nó da lateral e mais 2 fios aqui de fora.
e vou fazer outro nó. Aí nessa ponta, a mesma coisa, pego os 2 fios da ponta esquerda e mais 2 nós. 2 nós não, 2 fios aqui. E vou fazer outro nó. E aqui no meio, ó, fica 4 fios que eu também vou fazer um nó. E aí eu vou completando as carreiras. E eu vou fazendo isso até chegar nessa ponta, que é até o final. Agora eu vou vir aqui pro nó do meio. Porque se eu tenho um aqui, na fileira de baixo eu tenho 2, na fileira abaixo dela vou ter 3. Então, vou vir, fiz um, vou fazer o do meio aqui e depois o da ponta. Agora, eu vou vir da ponta esquerda aqui, fazendo o terceiro nó. Ó, e ele já tá ganhando mais forma, tá vendo? Já dá pra ver como que vai ficar a nossa abinha. Agora, eu vou pra descer mais uma fileira, adicionando os fios das laterais. E aí, por exemplo, se tá confuso para identificar os nós, é só virar a peça do avesso, a parte de trás, ó, você consegue enxergar certinho. Aqui o primeiro nó, aqui tem mais 2, que a gente começa a funilar esse formatinho, e aqui a gente tem 3. 1, 2, 3. E aqui é só continuar com esse raciocínio aqui. Então, começa das laterais, pega 2 pontas de fio e 2 pontas do último nó que você usou. Então, aqui vai um nó, aqui no meio, as próximas 4 pontas, vai outro nó, as próximas 4 aqui também. E aqui as últimas 2 pontas, com mais 2 pontas que a gente vai acrescentar aqui dessa base. Então, a fileira de baixo a gente já vai ficar com 4 nós. Que são esses aqui. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Aí na próxima é 5, 6, até acabar a quantidade de fio que tem aqui nessa nossa basezinha. Então, vou continuar a minha aqui até o final. Quando eu terminar aqui, eu volto pra mostrar como que ela tá ficando. Então, a aba dela ficou assim, ó.
E aqui você pode moldar, porque às vezes a ponta fica mais repuxada. Então, você volta aqui os fios, puxa ele um pouco para baixo para ela ficar retinha aqui. Aqui também, sempre as pontinhas a gente tende a tensionar mais o nó. Atrás ela fica assim, ó. Isso aqui é uma abinha lá da frente que veio para trás. Aí a gente empurra para as abinhas ficar todas aqui assim, ó. E aqui a gente consegue ver melhor a trama. Então é importante modelar aqui certinho, ó. Vou dar uma espalhada para ele ficar retinho. Tá vendo que tá bem tensionado aqui? Ó. E aí a gente empurra ele um pouco para espaçar. Para ela ficar bem retinha, porque agora a gente vai continuar fazendo o nó duplo daqui para baixo até completar a nossa carteira. Então agora esse que era a base onde a gente colocou os fios aqui, ó, a gente não vai mexer mais, então pode deixar ele assim, até para ficar separadinho. E agora a gente vai começar a fazer o nó duplo intercalado sem dar o distanciamento para não ficar essas abinhas aqui, ele liso até o final. Então aqui como que a gente vai fazer? A gente vai pular os 2 fios da ponta para começar essa parte e vai fazer os nós pegando de 4 em 4 fios, colocando sempre a abinha para cima, tá? Ó, 4 fios. Vou fazer o nó aqui, aí depois mais 4 fios e eu vou fazendo isso até completar a fileira. Ó, fiz a primeira carreira aqui, ó, do nó duplo, pulei esses 2 a primeiro momento. Agora eu vou incluir esses 2. E aí eu vou fazer outra carreirinha de nó duplo. Então eu vou pegando os 4 da ponta e vou fazendo, e esses 4 vão se incluir no final também. Aí na próxima carreira a gente pula de novo os 2 da ponta, deixa ele de ladinho, faz os de dentro. Depois coloca os da ponta, então ele vai e volta a cada carreira que a gente faz. E isso a gente vai completar todo o comprimento da nossa carteirinha. Ó, eu fiz um nozinho de cada ponta e agora é só completar a fileira aqui. Fiz assim pra você poder entender melhor. Então aqui eu vou continuar os nozinhos intercalando aqui. Aí na próxima fileira, que é embaixo desse aqui, eu coloco esses 2 da ponta de volta pra lá, porque eu não vou usar. Vou começar aqui, ó. Igual essa fileira aqui de cima, nessa altura. Vou começar aqui, vou até o final. Aí depois eu incluo esses aqui. Então, a gente vai intercalando assim até
o comprimento da nossa carteira. Então, eu vou fazendo o meu aqui. Quando tiver um tamanho legal, eu volto para mostrar como ela tá ficando. Terminei minha carteira, ela ficou assim, a trama. Aqui você pode dar uma modeladinha aqui, ó, porque tende a gente ir com a tensão do nó afunilando um pouco. Então, para ela ficar bem retinha, você dá aqui uma modelada. E também no comprimento dela, você pode dar uma puxadinha, para eles não ficarem tão grudados. E ela vai ficar assim. A medida final aqui, ela ficou com uns 18 centímetros e de largura uns 14, tá? Fora a abinha dela. A abinha dela ficou aqui, ó, uns 8. Pouco menos, 7 talvez. Pegando daqui, 6,5. Aqui é aproximado. E agora, aqui nessa parte de baixo, a gente vai começar a fazer um acabamento aqui. Então, nessa partezinha aqui, vou segurar com o alfinete para ela não escorregar. E aí, eu vou pegar a perninha que tece o último nó de dentro e vou pôr pra cima de cada nó. Dessa forma assim. Ó. Esse ficou bem curtinho, mas a sua peça não vai ficar tão curtinho assim não, tá? Eu deixei uma margem de segurança na medida do fio. E no último, que seria essa perninha aqui, essas duas aqui a gente não vai usar, a gente vai deixar pra lá. E dos outros a gente vai subir a uma só das perninhas aqui. E pra baixo a gente vai ficar com os fios que saem do meio do nó e uma perninha que tece que não subiu. E a gente vai fazer aqui, pegar o outro fio menor que a gente tem, une as pontas, encontra o meio. A gente vem aqui no meio da nossa carteira e vai colocar ele aqui, porque a gente vai fazer um nó festonê. E eu vou começar a fazer o nó festonê aqui. O nó festonê, ele também é duplo, a gente faz 2 vezes. Então, eu vou vir com o primeiro fio, passar por esse fio de base, e esse aqui vai ser a nossa base, tá? Passar com ele, deixo bem rente. Como o primeiro é mais chatinho, eu vou colocar um alfinete aqui. E vou passar de novo. Vou segurar o fio da base e vou apertar aqui, ó. E eu tento deixar o máximo de rente desse último nó aqui. Agora eu já posso tirar esse alfinete. Foi só para iniciar mesmo. Vou vir no segundo fio e fazer a mesma coisa. Passo uma vez. E passo de novo. Ajusto. Esse fio eu separei. Vou vir pro terceiro fio. Passo uma vez e passo de novo. Por que que eu tô separando esses? Porque o nó festonê, como a gente passa 2 vezes, ele fica maior. Pra gente não ter que ficar espremendo, aqui, ó, ele já vai, onde ele termina, já tá de frente pro próximo fio. Por isso que tem que pular um, senão ele vai ficar muito abarrotado e não fica bonito. Depois desses fios aqui, a gente tem que passar ele pra trás, porque aqui é a frente da carteira. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, aqui é a frente. Então, depois tem que pegar ele, ó, e passar aqui pra trás. Que a gente vai fazer o acabamento pelo lado de dentro da carteira. Então, esses aqui que eu mostrei, que eu separei, eu já vou colocar pra trás. Mas vocês sabem que é só uma perninha do nó, tá? Se ficar... pra você não correr o risco de perder o fio, saber se tá pra trás, se tá pegando, você pode deixar pra frente e depois puxa todos pra trás. Eu já vou colocar pra trás. Igual eu fiz com o primeiro, sabe? Que eu puxei depois. Você pode fazer assim, e puxando quando for chegando nele. Ó, esse aqui eu vou pôr pra trás.
Porque se eu deixo pra frente, fica visualmente pra vocês entenderem, fica melhor, né? Ó, os daqui eu escondi, então perceba que cada nó tem só 3 perninhas, ó. Esse nó tem só 3. Ó, esse tem 3, o quarto tá aqui em cima. Vou pôr ele lá pra baixo. Tá? E assim a gente vai seguir. Eu vou deixar esses aqui pra colocar na hora, pra vocês verem como que eu vou fazendo, que também é uma opção. Então, vou continuar aqui, ó. Deixa eu colocar o alfinetinho pra segurar a peça. E eu vou continuar fazendo isso nele inteiro, até o final. Cheguei aqui, que esse tá pra cima, ele não vai no nó festonê, eu posso vir aqui e colocar pra baixo. Então, se de repente pra você ficar mais fácil colocar pra baixo na hora que você chega na perninha, é uma opção também. Ó, pronto. Agora a gente modela. Ele fica assim. Perceba que ele ficou certinho o tamanho, a gente não precisa ficar apertando ele pra caber. Se eu virar a parte interna, ó, a gente tem esses fios aqui. Esses fios vão ser os últimos que a gente vai arrematar. Certo? Então, ele vai ficar assim. E agora, essa franjinha que ficou, a gente vai cortar. E ela vai ficar aqui uma franjinha bem curtinha. Então, vou colocar o meu de lado. Esses daqui de dentro a gente não vai cortar. Nem esses aqui da ponta. A gente só vai cortar esses aqui que a gente passou fazendo o nó festonê. Essa é a parte interna. E essa aqui é a parte de fora. Então, eu vou cortar aqui. O fio base eu também ponho pra baixo, tá? Ele a gente também não vai cortar. E eu vou cortar esses aqui. Ó, aqui eu corto bem rente, tá? Pra ficar só uma franjinha. Faço assim, pra ela espalhar. Olha, esse aqui pulou. Pera aí, faltou um. Esse aqui. Porque o nó festonê, ele já segura. Então, ó, vai ficar assim. Que bonitinho. E agora a gente vai fazer o acabamento desses aqui que ficaram pra dentro. Eu vou usar essa agulha aqui, mas se você não tiver, você pode usar a agulha de crochê. E eu vou pegar esse fio e vou passar ele por dentro desse nó de baixo. Perceba que ele já sai aqui como se fosse na cara do gol, ó. E é aqui que eu vou colocar. O do lado, a mesma coisa. Vou pôr aqui nesse nó de baixo. Esse aqui, nesse nó de baixo. E assim a gente vai fazendo.
Ó, ele vai ficando assim. Passei esse aqui, esse nesse outro nó e eu vou continuar. Ó, agora eu já passei em todos. Esse fio aqui, que é a base do festonê, a gente não vai mexer nele. Vou pegar aqui esse nó, que é o bracinho que a gente não escondeu, e eu vou passar ele por dentro desse nó, embaixo dele. Não o que intercala, o que tá na mesma altura dele, só que aqui embaixo. Coloco mais a ponta do fio, pra ficar mais fácil pra puxar. Isso. Dessa forma aqui, assim. E esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Colocar nesse nó daqui. Agora a gente vai arrematar essas pontas aqui. Eu vou usar cola de silicone. E o segredo aqui, vou puxar um pouco mais esse fio aqui, ó. Que eu passei no nó, embaixo, por dentro do nó. Vou puxar ele pra cima e eu vou pingar um pinguinho de cola bem aqui dentro. Pus um pinguinho de cola, eu corto o rente aqui com a tesoura e eu desço o nó. Tiro aqui o excesso, se ficar. E se eu quiser esconder ele mais ainda, eu posso puxar um pouquinho ele de volta pra ele ir lá pra baixo com a cola, lá pra dentro. Ó, puxo ele um pouquinho bem de leve, pra ele não escapar e fica imperceptível. Como o meu fio que eu tô usando é clarinho, essa cola de silicone, ela camufla bem, ela fica bem imperceptível. Se você estiver usando um fio colorido, tenta colocar bem pouco pra não vazar e ela não marcar o seu fio, ou usa cola de silicone quente. Ó, vou puxar aqui um pouco mais, levanto e pingo a cola. E eu vou fazer isso em todos. Empurro o nó de volta pro lugar, ajeito aqui. Eu posso puxar o fio de volta um pouquinho, só pra ele se esconder. Ó, fica imperceptível, tá vendo? Perfeito. Fica um acabamento invisível. E é repetir isso nesses outros fios, inclusive nesse da ponta. Por isso que eu gosto de dar uma puxadinha nele antes de pôr a cola. Porque depois que eu aplico a cola e eu corto ele, eu puxo ele de volta. Pra ele se esconder embaixo do nó. Dentro do nó, né, na verdade. Dou um tempinho aqui pra cola secar. E antes da gente fechar nossa carteira, a gente vai colocar essa parte do fecho e a nossa abelhinha. Ó, a nossa carteira tá com a abinha assim, aqui é o corpo dela. E quando a gente fechar, ela vai ficar assim. Qual vai ser a disposição que eu vou fazer pra ela? Eu vou deixar a abelhinha aqui em cima e eu vou pôr a plaquinha da minha marca aqui, ó. Então, eu vou pôr a abelhinha aqui. Isso aqui é opcional com o que você preferir fazer. Eu poderia também pôr a plaquinha aqui em cima e a abelhinha aqui, assim, ó. Então, vai o que você prefere. Eu vou colocar minha plaquinha aqui e a abelhinha desse jeito. Então, eu vou começar aplicando a nossa abelhinha. Como eu quero ela por aqui,
Primeiro eu vou vir aqui, ó, as garrinhas delas vêm abertas. Eu pego o alicate aqui e eu preciso fechar um pouquinho, pra ficar igual as garrinhas do fecho da nossa bolsa, mais ou menos assim, ó. Deixo ele retinho. Aqui, eu quero ela mais ou menos aqui, eu vou procurar um nó pra eu colocar ela. Eu acho que eu vou colocar nesse nó aqui. Então, eu passo ela. E ela vai sair assim, ó, no nó. Arrumo aqui as nossas abinhas pra ela ficar no meio das abinhas. Não, quero pôr ela virada pra cá. Então, pera. Vou passar ela de novo no nó. Coloco aqui um pezinho e o outro. Ficou assim agora. Aqui você só encaixa, não tem muito segredo. Quero ela pra cima, assim. Isso, desse jeito. Ele vem com uma plaquinha que você pode colocar aqui e fechar a garrinha. Eu não gosto, tá, dessa plaquinha. É uma opção. Eu prefiro não usar e aqui eu já coloco as garrinhas pra dentro, ó. Eu tô usando aqui esse fio que é macio, mas ele também dá, ó, aqui nessa bolsa eu coloquei ela e isso aqui é um cordão de 4 milímetros com enchimento, tá? Então ela fecha bem, ela fixa bem. Mesmo a garrinha estando na pontinha, ela segura na peça, ó. E agora pro fecho, a gente vai encaixar o fecho aqui. E a gente marca, simulando fechar a carteira, aonde que ele vai encaixar aqui. Eu vejo o nó que naturalmente ele alcança e ele encaixa nesse nó aqui. Então eu abro e ele ficou aqui. Se eu for contar, 1, 2, 3, é o quarto nó. No quarto nó eu coloco o fecho. E ele fica assim. E aqui é a mesma coisa. Eu posso pôr a plaquinha e fechar. Com essa plaquinha, tanto faz se eu torço ele pra fora ou pra dentro. Aqui, quando é assim no nó, eu prefiro torcer pra dentro pra fechar as garrinhas. E aqui eu coloco pra dentro. Torço pra dentro as duas garrinhas. Ele fica assim. As duas garrinhas. E ela fecha assim. Agora a gente só vai costurar as laterais. Antes de costurar aqui, eu vou costurar a minha plaquinha. Então eu vou colocar ela nessa posição. Eu vou pegar uma ponta de sobra de fio e eu vou desfiar ela. Desse jeito, ó. Eu vou cortar aqui, porque ela fica com esse nozinho, ó. E eu vou passar pelo furinho da minha placa. Passei aqui de um lado. Dou uma margem aqui, corto. E vou passar do outro lado. Passei aqui dos dois lados. Ou você pode usar uma linha aqui de costura da sua preferência. E eu vou colocar ela aqui. Então, eu sei que ela tá no cantinho, perto do fecho. 1, 2, 3, é os 3 aqui dessa linha. Ó, eu vou colocar ela aqui, ó. Então, eu abro minha carteirinha. Uma ponta do fio aqui, eu vou passar nesse vãozinho aqui, entre os nós, aqui no cantinho. E esse fio aqui de cima, eu vou passar no meio do nó.
E vai ficar assim, ó, bem presinho. E aqui dentro eu só dou um nó. Na outra ponta eu faço a mesma coisa. Um eu passo aqui entre os nós. E desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou passar nesse elozinho aqui. Um fio eu passo por esse elozinho. Que vai ser o de baixo. E esse aqui em cima. E os dois agora, eles estão presos nesse elozinho, eu vou pôr pra trás do nó. Por esse vão aqui, ó. E a plaquinha vai ficar assim. E aqui dentro eu só dou um nó de cada lado. E ela fica assim, olha que linda. Agora, esse fio aqui da ponta, a gente vai dar a volta nele pra sair aqui no terceiro elozinho, que é quando a gente vai juntar com a parte da frente. Então, aqui eu vou só contornando ele. Passei só nos dois primeiros. Ai, deixa eu voltar, vai, caralho. E esse fio aqui da lateral, a gente vai passar nos dois primeiros elozinhos aqui, que é onde a gente vai fechar a parte da frente da carteira. Então, eu vou fazer isso dos dois lados. E ele vai sair aqui dessa forma. E aí, eles vão ficar assim, ó. Vou juntar essa parte. E eu vou juntar com esse aqui, ó. Vou dar um nó. Aqui, só um. E eu vou usar esses dois pra ir contornando e costurando aqui os elos. Então, nesse nó que a gente deu, vem um pra cada lado. E eu vou passar um de cada lado. Então, eu vou vir com do lado de lá, ó, de trás. E eu vou contornando. Vou entrar com ele. Vou pegar com a agulha que fica mais fácil. Esse primeiro eu preciso observar para pegar só o elo aqui, não aquele fio que a gente colocou e colou por dentro, que é essa alcinha. Então, eu pego só esse aqui, ó, e esse, para pescar o fio. E eu ir costurando com ele. Ajeito, vai ficar assim. E esse que tá do lado de fora aqui da frente, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai cruzar. Então, eu vou puxar de trás, do lado de fora pra dentro. Então, ó. Percebe que aqui, ó, ele vai ficar cruzadinho, tá? Ó, ele vai ficar assim. E essas duas pontas, a gente vai jogar ela pra dentro. Então, ela passa por dentro antes de sair. A gente vai lá dentro e vai pescar elas. Então, eu posso virar aqui assim, ó. Coloquei elas pra dentro, tá? Se você já tiver fechado os dois lados, é só virar a carteirinha do avesso, não tem problema. Aqui eu posso dar um nó de novo.
sem apertar muito. E a gente arrematar os fios. Aqui, ó, pra arrematar e esconder ele, pra ficar bem bonitinho, você pode passar em qualquer nó que ele tá perto. Então, vou passar nesse aqui e nesse aqui. Ó, o fio sai próximo desse nó. Eu vou passar por ele. E desse lado a mesma coisa. Aqui eu já posso até fazer o arremate. Aproveitar que ela tá aberta aqui, que fica mais fácil. Fiz igual do outro lado, ó. Então, o primeiro elozinho a gente pula, a gente começa a costurar a partir do segundo com o primeiro da parte da frente, pra ele casar certinho. Ó, ficou esses dois aqui que eu preciso colocar pra dentro. Então, eu viro aqui, ó. E vou colocar nesse nó e nesse nó aqui, ó, pra esconder. Igual eu fiz no outro, não tem segredo, tá? Aí, agora ajeito a carteirinha. Dou uma modeladinha nela. Posso até dar uma laceadinha aqui, ó. Por aqui os fios só pra fazer um enchimento nela. Olha que lindíssima. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Ó, o acabamento aqui. Quando a gente abre, ó, a franjinha dela. E ela fica assim. Olha que gracinha. Bom, então esse é o resultado. Ela ficou assim, ela tá com enchimentozinho, pra ver como que ela fica realmente na prática. Olha o acabamento, as laterais. Quando a gente abre aqui, ó, no fechinho, ela tem essa franjinha aqui, ó, bem curtinha. Olha que linda que ela fica, que delicada. E como os acessórios traz outra percepção de valor pra peça, né? Então esse é o tutorial, eu espero que você tenha gostado. Quando fizer a sua, não esquece de me marcar, de compartilhar comigo, que eu quero ver. Se você gostou, deixa o seu like para apoiar o canal. E também conheça os meus cursos, que eu trago vários macetes e técnicas de peças bem diferentes dentro do macramê. E a gente se vê nas próximas aulas. Um beijo e até lá!